Muito boa noite a todos. Pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo. O vídeo de número 173, com uma pergunta: quem é a tua fonte de inspiração? Bem, é um assunto bastante sério e eu já estava há dias sem gravar, uma vontade de gravar o vídeo, mas meu barbeiro estava preso em casa por conta dessa pandemia e quem cortou meu cabelo matou, não tive coragem de aparecer diante de vocês com meu cabelo como estava. Hoje dei uma arrumada nele. Pois bem, mas vamos ao vídeo. Quem é a tua fonte de inspiração? Uma das vantagens que essa pandemia trouxe foi exatamente os cultos online, que a gente ouve nas diversas igrejas. Eu devo ser muito claro que não tenho o hábito de perder meu preciosíssimo tempo ouvindo irmãos pregadores para julgá-los como pessoas, eles. Mas, logicamente, gosto de ouvir o que estão ensinando por aí. Está de acordo com a palavra. Como os crentes de Bereia, que examinavam se era exatamente assim como estavam pregando ou falando. A fonte de inspiração da palavra de Deus, ela é primária e secundária. A fonte de inspiração primária no Antigo Testamento foi o próprio Deus. A gente, pelos livros do Pentateuco, foram entregues a Moisés, tudo quanto estava escrito lá. Moisés certamente recebeu esta inspiração de Deus, escreveu o que escreveu, os primeiros 5 livros da Bíblia. E um texto que me chama muito a atenção com relação a isso está lá em Êxodo 7:1, quando Deus mandou Moisés ao Egito falar com Faraó para libertar o povo de Israel. Moisés tentou arranjar muitas desculpas, né? Até que era um homem pesado de língua, mas Deus resolveu o problema dele e disse: olha, não tem nada, você vai lá até o Egito falar com Faraó, eu te ponho por Deus diante de Faraó e ponho Arão, como o teu irmão, como teu profeta. Então veja, não tem problema nenhum. Assim foram os profetas do Antigo Testamento, que escreveram, todos inspirados. No caso de Jeremias, por exemplo, Jeremias 1:9, quando a Bíblia diz lá que o Senhor estendeu sobre ele a sua mão, tocou nos lábios e disse: eis que ponho na tua boca a minha palavra. Ponho as minhas palavras na tua boca. As minhas palavras na tua boca, disse Deus para Jeremias. Então, quando a gente lê, e essa é uma das razões pelas quais, quando a gente lê qualquer livro bíblico no Antigo Testamento, escritos em diversos tempos, por diversas pessoas com personalidades diferentes, com profissões diferentes, mas não encontramos contradições entre um pensamento e outro, entre um escrito e outro. Há uma coerência, uma lógica nas ações e nas palavras que foram proferidas, né? Um dos maiores, como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, todos eles encontramos essa coerência. E isso é importante. Receberam, portanto, da fonte primária de Deus a inspiração para poder escrever. No Novo Testamento, a fonte primária da revelação das Escrituras Sagradas é o Espírito do Senhor. Agora, quando a gente fala Espírito do Senhor, Espírito Santo, Espírito de Deus, é o mesmo Espírito de Cristo. A gente não pode esquecer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ainda que Jesus estivesse na sua forma humana, ele estava com toda a plenitude da divindade. Então, não há o que se discutir com relação a isso. Mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o meu Pai, mas eu vou mandar outro Consolador que estará convosco, habitará em vós, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo do Senhor é a fonte primária de revelação no Novo Testamento, da inspiração. Bem, com relação a nós, os homens, nós temos uma fonte secundária de inspiração. Como assim, pastor? Bem, eu, como pastor, tenho o compromisso, a responsabilidade de ensinar a igreja. E tudo quanto eu ensino à igreja, certamente isso é tomado como uma inspiração para aqueles que vão evangelizar, que vão pregar, que vão ensinar lá na frente. Então sirvo como inspiração para eles. Mas essa fonte de inspiração que sou eu tem que ser confiável. De que maneira? Eu não posso ensinar fora da palavra de Deus.
E João, por exemplo, quando escreve lá no Evangelho, diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então ele recebeu do Senhor diretamente ali. Na ilha de Patmos, o Apocalipse foi escrito, porque o Senhor disse para ele, escreve o que eu vou te falar. E escreveu, portanto, os capítulos que nós encontramos no livro de Apocalipse, são as revelações acerca dos últimos tempos. Bem, nós como fonte secundária de inspiração, não podemos ensinar nada diferente daquilo que está nas Escrituras. Se alguém pregar, deve pregar de acordo com a palavra de Deus. O texto que eu quero considerar, e eu poderia considerar muitos outros, eu pensei em vários textos, né, como por exemplo, hoje há uma discussão em torno da celebração da ceia, da sua liturgia, da maneira como é celebrada, e Paulo é muito claro, ele diz, o que eu recebi do Senhor, ele recebeu diretamente de Deus. Então não temos que ficar inventando histórias nem coisa alguma, mas é ficar nos ensinamentos da palavra. Mas na segunda carta, no capítulo 4, ele já declarou para Timóteo, quando estava em Roma, e chamando Timóteo para si, ele disse, olha Timóteo, vai haver um tempo, ele recomendou a Timóteo que pregasse a palavra a tempo fora de tempo, redarguisse, ensinasse, sem nenhum problema. E disse, olha, vai chegar um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E depois, mais na frente, no mesmo capítulo 4, ele diz para Timóteo, olha, vem depressa comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica Crescente, foi lá para Galácia, Tito foi para Dalmácia, cada um foi para um canto. Só Lucas, que nós conhecemos, está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. E quando você vier, verso 11, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. 4 e 12 ele diz, também enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traz a capa que deixei em Trôade, em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Pois bem, aí ele fala do Alexandre, que causou muitos males para ele, o Senhor lhe pague segundo as suas obras, às vezes ele não julgou ele pessoalmente, vai pagar caro, vai condenar o tal, mas o Senhor vai acertar com ele, não é? Guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então é aqui nesse ponto que eu quero pegar essa questão da fonte de inspiração, porque muitas vezes eu fico me perguntando, sabe, onde é que os pregadores modernos encontram inspiração para dizer para todos os crentes que Deus está abrindo uma porta para eles, fazendo-os superar a crise, as lutas, as tribulações do presente século, o que não é verdade, o que não encontramos em parte alguma da Bíblia. Nós passaremos por tribulações, o próprio Senhor já tinha prevenido que no mundo teríamos aflições, mas quando nós ensinamos os crentes de maneira correta a palavra do Senhor, nós não prometemos aquilo que a Bíblia não promete. Simplesmente nós procuramos fortalecê-los na fé e na graça e no conhecimento do Senhor, para que eles tenham ânimo, força para os embates do dia a dia, para poder suportar as provações. E certamente que no meio das provações, o Senhor, em muitas ocasiões e em muitas vidas, Ele vem com milagres, operando libertação, cura, solução de problemas. Nós nunca nos esquecemos, olvidamos dessa questão tão importante, porque é a mão de Deus operando em favor do seu povo, mas não é a regra geral para todo o povo chamado cristão. Caso contrário, nós diríamos, os crentes que estão em lugares hoje na China, por exemplo, quando se fala em tamanha perseguição do governo comunista na China, por que não há um livramento para eles? Por que não pregamos para eles dizendo, olha, Deus tem uma porta aberta para você? Não tem porta nenhuma. Eles vão sofrer na sua carne, vão sofrer com seu próprio sangue as perseguições do governo comunista, não somente lá, em qualquer parte, como também no Oriente Médio, por conta dos que seguem de maneira extrema o islamismo, que matam cristãos, que queimam igrejas, enfim, fazem de tudo. E por que essa inspiração não vem em direção a eles? Por que não há essa inspiração vinda do Senhor?
Deus está sempre pronto a socorrer você e a mim, como sempre me socorreu em muitas ocasiões, mas não em todas as ocasiões. A gente luta, a gente trabalha e a gente busca estar diante de Deus em sinceridade, porque essa é a única maneira que temos de poder salvaguardar os nossos interesses familiares, pessoais, sociais. Está em Cristo, nele sim nós temos que nos proteger, estar protegidos. Oh, queridos, eu fico sim muito preocupado. De onde foram tirar tamanha inspiração? Quem foi a fonte da inspiração? Onde aprenderam essas coisas que não foi com a palavra? Nessa fonte primária passaram muitos pastores, na secundária passaram muitos pastores na minha vida que me ensinaram a preciosa palavra do Senhor, cujos ensinamentos eu guardo no meu coração até o dia de hoje. Com eles aprendi, mas somente com eles não. Quando abro a Bíblia, o Senhor é a minha fonte primária de inspiração. Nele eu aprendo a corrigir a minha vida, os meus passos e a orientar todos os meus ensinamentos, aquilo que passo para frente para aqueles que são entregues à minha responsabilidade pastoral. Temos que ter esse cuidado, as coisas não estão boas, não é? Paulo já advertiu aqui a Timóteo, na primeira carta, na segunda carta, há diversas advertências sobre isso, o cuidado que temos que ter com as heresias desses últimos tempos. Lutamos de todas as maneiras com tudo que tenta invadir a igreja para devorar a nossa comunhão em Cristo, com Cristo e com os demais membros da igreja. Que Deus nos guarde. Qual é a tua fonte de inspiração? Cuidado com aquilo que vocês ensinam para a igreja. Vocês pagarão muito caro se ensinarem errado. Deus certamente cobrará de vocês um dia, se não se pautarem pelo ensinamento da palavra de Deus como ela realmente é. Amém? Grande abraço a todos. Espero em Deus poder dar continuidade gravando estes vídeos e peço a você a gentileza de ir lá no YouTube ou quando eu jogar no Facebook, vai lá, dá um clique lá no gostei ou não gostei, não tem problema nenhum, não é? E se não estiver inscrito no canal, também inscrever-se para que eu possa conquistar um espaço maior nesse YouTube e poder pregar a palavra do Senhor. Tá bom assim? Grande abraço, beijo a todos e nos guardemos dos maus ensinamentos e dos maus ensinadores.